O alerta vermelho foi ligado lá em Brasília. O que está acontecendo lá no Planalto agora mesmo vai fazer você duvidar dos seus próprios olhos. Uma força especial dos Estados Unidos já estaria aqui dentro do Brasil, a famosa Força Delta, com ordens diretas de Donald Trump, sendo elas monitorar 24 horas por dia os passos de Lula e Alexandre de Moraes. Aparentemente o Brasil realmente entrou na mira da maior potência mundial deste planeta e o Trump não está blefando. Isso já causou um pânico total lá no Planalto, entre o Lula, os seus parceiros, os ministros do STF. Todas essas informações você vai assistir aqui agora, por isso que eu peço, me ajude a levar essa informação para mais pessoas. Assista até o fim para você entender o que realmente está acontecendo. Olha aí. Sexta-feira, 14 de agosto, as tensões estão voltadas diretamente entre os Estados Unidos e o Brasil, e eu trago mais uma informação que a partir de agora os bastidores da política brasileira começam a mostrar que o Alexandre de Moraes e o Lula passam a ser monitorados pela Força Delta, que já se encontra no Brasil. Trump está acompanhando de perto Lula e Alexandre de Moraes. Nós temos dois problemas acompanhados pelos Estados Unidos. Primeiro, o Lula ontem assinou a reciprocidade para os Estados Unidos. O que a lei da reciprocidade prevê? Tudo aquilo que os Estados Unidos está fazendo contra o Brasil, que o governo considera como contra, o Brasil pode fazer para com os Estados Unidos. Só que o Lula não está levando em consideração que o Brasil, infelizmente ou felizmente, não tem o poder bélico nem aos pés dos Estados Unidos. Essa é a verdade. Ele não tem poder de negociação. E aí eu falo felizmente, porque talvez se ele tivesse, nós estaríamos lascados, e infelizmente porque ele não é um diplomata, um diplomático, né, uma pessoa republicana para sentar na mesa, para poder conversar, para poder levar à frente as negociações do Brasil. O cerco fecha, a situação está complicada. Eu vou colocar um vídeo para você verificar o que é que está acontecendo nesse monitoramento que já é cogitado, já é comentado pela própria imprensa brasileira, e você vai ver que a situação está fechando o cerco nesta sexta-feira, dia 14. Eu já gravei um outro vídeo falando que, inclusive, sexta, sábado, domingo, eletrizante no Brasil. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nós temos diversos vídeos repercutindo nessa sexta-feira sobre esse monitoramento do Alexandre de Moraes e do Lula. Os Estados Unidos passaram a monitorar Alexandre de Moraes e Lula após a censura do Discord e a perseguição contra jornalista brasileiro. Exatamente. Olha só que situação, né? No meio da crise, no meio o pega pra capar, a Janja determina em uma reunião que é para poder banir o Discord, baniram as lives do Discord, e o Alexandre de Moraes tem uma ofensiva em cima dos jornalistas brasileiros, no meio a essa crise. Isso é muito sério. Autoridades aliadas de Joe Biden, do Partido Democrata Americano, estão condenando Alexandre de Moraes. Só para você ter ideia aqui, um parênteses que é importante. A própria esquerda dos Estados Unidos está condenando a atitude do Alexandre de Moraes. A esquerda dos Estados Unidos, gente. A Sociedade Interamericana de Imprensa fala em grave ameaça após a operação de Moraes contra fontes do jornalista. A panela de pressão vai explodir e eu vou te contar tudo. Já prepara o seu café, curte esse vídeo e segue o Miguel para que você não perca nada. Segue aí. Os Estados Unidos monitoram Alexandre de Moraes por conta da ofensiva do ministro contra o jornalista Luiz Pablo, que escreveu reportagem sobre o uso de um carro oficial por parentes de Flávio Dino no Maranhão. É uma coisa inacreditável se você for pensar na ponta da caneta, de forma muito lúcida. Porque o cara censura e investiga a fonte prevista na Constituição. Nós sabemos, né, Brasil? Nós sabemos há quanto tempo que o Alexandre de Moraes é o cara que não respeita a Constituição. Quantas vezes ele infringiu. Nós temos aquele vídeo do Daniel Silveira. Lembra quando Daniel Silveira estava no Congresso Nacional, que ele ia passar a noite no Congresso Nacional, a imprensa vem e ele fala, não é sobre eu dormir aqui no Congresso, vocês não sabem o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele já rompeu todos os limites e vai chegar em vocês e está chegando em todo mundo. Cada hora é um. Eles estão se blindando dentro do Supremo Tribunal Federal. Você imagina aqui comigo, olha a que ponto nós chegamos. Uma fonte denuncia o Flávio Dino,
ou a família dele por estar usando o carro oficial. Ao invés de investigarem o Flávio Dino, eles estão investigando a fonte. Que país é esse? Só que os Estados Unidos estão de olho, monitorando, porque eu acredito, sabe aquele ditado, matar 2 coelhos com uma cajadada só? Eu acredito que os Estados Unidos deve estar fazendo um apanhado de toda a situação e falando, é agora que a gente bate em cima do Brasil. Eles querem pegar o pessoal das facções criminosas, eles não estão de acordo com o que o Lula está fazendo e nem de acordo com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu conversei com integrantes de Washington, que classificaram a investigação aberta por Moraes como uma violação à liberdade de imprensa. Essa avaliação interna não é apenas de aliados políticos do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, mas compartilhada também por diplomatas de carreira norte-americanos, que ocuparam inclusive postos de destaque durante o governo do democrata Joe Biden. Olha para você ver a esquerda nos Estados Unidos condenando a atitude do ministro Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos iniciaram uma apuração sobre a liberdade de imprensa no Brasil. E isso acontece em um momento em que a Casa Branca estuda retomar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Quando você vê... Essa questão de retomar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, eu nem levo em consideração, porque o Alexandre de Moraes não precisa disso, se é que você me entende. Não vou nem entrar no mérito da conversa. Não é sobre isso também. Nós temos que dar as mãos aqui, brasileiro, nos unir e agradecer esse tipo de intervenção dos Estados Unidos para com o Brasil. Eles lá estão lutando pelas mesmas regras que o presidente Jair Bolsonaro lutava. Deus, pátria, família e liberdade. É o que eles estão gritando. Eles querem uma América forte, uma América do Sul, Central e Norte forte. E nós temos que estar unidos a essa situação. Nós não estamos aqui falando que os Estados Unidos estão vindo prejudicar o Brasil, prender pessoas inocentes, querendo acabar com pessoas inocentes. Não estamos falando disso não, poxa. Isso precisa ser levado em consideração, tá? Os Estados Unidos passaram a monitorar Alexandre de Moraes e Lula após a censura do Discord e a perseguição contra jornalista brasileiro. Isso é muito sério. Autoridades aliadas de Joe Biden, do Partido Democrata Americano, estão condenando Alexandre de Moraes. A Sociedade Interamericana de Imprensa fala em grave ameaça após a operação de Moraes contra fontes do jornalista. A panela de pressão vai explodir e eu vou te contar tudo. Já prepara o seu café, curte esse vídeo e segue o Miguel para que você não perca nada. Segue aí. Os Estados Unidos monitoram Alexandre de Moraes por conta da ofensiva do ministro contra o jornalista Luiz Pablo, que escreveu reportagem sobre o uso de um carro oficial por parentes de Flávio Dino no Maranhão. Eu conversei com integrantes de Washington, que classificaram a investigação aberta por Moraes como uma violação à liberdade de imprensa. Essa avaliação interna não é apenas de aliados políticos do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, mas compartilhada também por diplomatas de carreira norte-americanos, que ocuparam inclusive postos de destaque durante o governo do democrata Joe Biden. Os Estados Unidos iniciaram uma apuração sobre a liberdade de imprensa no Brasil. E isso acontece em um momento em que a Casa Branca estuda retomar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Quando você vê o Partido Democrata de esquerda se unindo ao Partido Republicano contra uma figura ditatorial, é porque a panela de pressão está prestes a explodir, meu irmão. Você que me segue aqui tem acompanhado os últimos acontecimentos, os últimos conflitos entre o Brasil e os Estados Unidos. A coisa tá feia demais. Sociedade Interamericana de Imprensa fala em grave ameaça após busca autorizada por Moraes contra a fonte de jornalista. A CIP é uma ONG dedicada a defender e promover a liberdade de imprensa e de expressão nas Américas. A organização avalia que a decisão de Moraes viola tratados internacionais e princípios elementares do campo. Isso aqui tá na Globo, tá? Aí vem a Janja e o Lula e decidem censurar o Discord no Brasil em período pré-eleitoral. E os jornalistas aqui no Brasil já estão desesperados. Olha o que o Guga Chakra disse. Não vou mostrar o vídeo não, porque eu não quero ouvir a voz desse cara. Todos os países onde o Discord é proibido são ditatoriais ou governados por autocratas. Nenhuma democracia proíbe o Discord para toda a população. Se o Brasil adotar essa medida, se alinha a países como Irã, Rússia, China, Egito e Emirados Árabes Unidos. Acho grave, sobretudo ao ver as nações que o proíbem. Ah, então agora vocês estão desesperados, né? A gente avisou. Já tá rolando sanções contra o Brasil. A embaixadora brasileira foi expulsa dos Estados Unidos pela primeira vez na história.
vários recados e avisos vindo de Washington. Tem bombardeiros americanos sobrevoando a oeste, no território brasileiro aqui do nosso lado, com a Argentina, com o Chile, o Brasil de fora disso. Mas os caras continuam achando que dá para dobrar a aposta. Será que vai dar bom para eles? Se você acredita que não, compartilhe esse vídeo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em segredo uma ordem que autoriza as Forças Armadas a fazerem operações em outros países contra cartéis de drogas latino-americanos. A informação foi publicada primeiro pelo jornal The New York Times e confirmada depois por outros meios de comunicação. Não sei o que aconteceu. Fui informado hoje de manhã. Acho que se houve um abuso, sabe, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Diana, usando a sua experiência no cargo que você ocupou, repetindo para a nossa audiência, você foi subsecretária de Defesa para a América Latina, no Pentágono. Quais são os ativos que você imagina, ativos militares, que possam ser empregados em países como a Colômbia, o Equador, eventualmente o Brasil, por ordem do Pentágono? Bom, para começar, todos os países que estão sendo considerados são países que aceitaram ataques no seu território. No caso, seria Equador, Colômbia, Jamaica, Guatemala e Honduras. O objetivo político dessa negociação que eles estão tendo com esses vários países para que esses países autorizem os ataques em seu território nacional é convencer eventualmente o México de permitir que esses ataques também ocorram no seu território. Esse é, digamos, o grande prêmio que o Pentágono está buscando. O que poderia acontecer? O mais provável, porque seria o de menor efeito colateral em militares americanos e dos próprios países que estão aceitando esse tipo de ajuda, entre aspas, seriam ataques de drones. Seriam ataques certeiros, seriam alvos identificados, que os Estados Unidos, em geral, não sempre, tem capacidade de fazer de maneira correta, digamos, acertando o alvo, acertando a pessoa. Infelizmente, essa administração tem tido um péssimo recorde em acertar os alvos, como a gente viu com o caso dos pescadores no Equador, que já há quase 6 meses as jornalistas americanos e outras entidades, inclusive a justiça equatoriana, está tentando entender quem fez esses ataques. Finalmente hoje nós descobrimos, foi a agência de inteligência, de acordo com o Washington Post, porque ninguém queria ter a responsabilidade por ter essencialmente matado pessoas inocentes, né? Então, essa administração tem tido péssimo recorde em acertar seus ataques, digamos, como alvo. Mas no caso particular desses países que aceitaram ataques em seu território, até agora não houve ataques em países sem autorização do próprio país. O objetivo político, no fim das contas, do governo americano é o México mais do que o Brasil. Em medida os americanos estão conseguindo caminhar com isso que ela descreveu como objetivo político a ser alcançado, Lorival? Bem, eles formaram essa coalizão, né, de países contra a Aliança das Américas de combate ao narcotráfico, que reúne hoje 19 países, dos quais 17 são governados pela direita e 2 apenas pela centro-esquerda, que são Guatemala e Bahamas. E, de fato, hoje, inclusive nessa declaração do Pete Hegseth, fica claro que são aqueles países que autorizam, como a Jana disse, né? Agora, o Trump ele tem sido ambivalente em relação a essa questão, por exemplo, em relação ao Panamá. Antes mesmo de assumir, ele assumiu no dia 20 de janeiro do ano passado, no dia 7, ele foi perguntado se ele faria uma coerção militar ou econômica contra o Panamá, que na época ele estava
frustrado com o fato de que 2 portos panamenhos eram administrados por uma empresa de Hong Kong. E ele falou, eu não posso responder essa pergunta. E depois ele fez respostas ambivalentes assim também em relação ao México, que continua sendo governado pela Claudia Sheinbaum e que não aceita essa possibilidade, e pela Colômbia, em relação à Colômbia, que na época era presidida pelo Gustavo Petro, que também não aceitava essa possibilidade. Agora a Colômbia mudou de governo e o novo governo aceita essa intervenção. Então essa ambivalência somada aos ataques que foram feitos no Caribe contra barcos venezuelanos, colombianos, equatorianos, sem autorização desses governos. Claro que aí foi fora do território, né? Foi em águas internacionais, mas eram barcos de pescadores ou de narcotraficantes, não sabemos ao certo, que já mataram 200 pessoas esses ataques, né? Então, essa combinação de declarações ambivalentes, ataques contra barcos em águas internacionais não autorizados, não com a cooperação desses países, é que dá um certo receio de para onde vai progredir essa política. Existem 2 tipos de ações, né? Um seria com autorização dos governos, isso seria legal. Então, por exemplo, quando ele cita Equador e Colômbia, e eu acrescentaria Honduras também, esses são países que não só aderiram à coalizão contra o narcotráfico, como também eles, aparentemente, os governos deles aceitam a possibilidade de ação interna. Inclusive a Colômbia tem uma história disso, né? Desde 1999, quando foi lançado o Plano Colômbia, inclusive eu cobri isso lá na época. Isso é uma coisa. Outra coisa é agir à revelia do desejo dos governos locais. E isso também essa ideia tem sido explorada pelo governo Trump. Antes mesmo de assumir, no dia 7 de janeiro, o Trump foi perguntado se poderia fazer uma coerção econômica ou militar contra o Panamá por causa da controvérsia em relação aos portos administrados por uma empresa de Hong Kong, e ele disse, eu não vou responder, não posso dizer, ou seja, não descartou. Depois disso, ele começou a falar, depois que assumiu no dia 20 ele assinou um decreto assumindo essa política de transformar o crime organizado em terrorismo e de haver ação militar contra ele, exatamente nessa linha do Pete Hegseth. E aí ele começou a falar de México e de Colômbia, 2 países democráticos e que não aceitavam, cujos governos, da Claudia Sheinbaum até hoje, e então do Gustavo Petro, que acaba de deixar o governo, não aceitavam a hipótese de uma ação militar americana. Mas sempre que perguntado sobre isso, ele falava, eu não descarto essa possibilidade. E aí, a partir de agosto, ele mandou o Pentágono preparar planos de intervenções. E em setembro ele colocou em prática isso na Venezuela, que é uma ditadura, mas acabou colocando também contra a Colômbia, que é uma democracia. Aqueles ataques contra embarcações no Caribe atingiram tanto embarcações partindo da Venezuela quanto da Colômbia. E, finalmente, ele continua falando dessa hipótese, sobretudo no que diz respeito ao México, que continua não autorizando. Então, nesse sentido, há um risco, sim, ou pelo menos é cogitado pelo presidente Trump, fazer ações sem autorização dos governos locais. O percentual de etanol na gasolina já tem motorista reclamando que aumentou o consumo e até dono de oficina recebendo mais veículos com defeito. A medida que seria para baratear o preço do combustível nas bombas já representa prejuízo para o consumidor. A gente já está vendo aí reflexos de defeitos aparecendo aí, principalmente nos carros somente a gasolina. Eles não estão preparados para trabalhar com esse percentual de 30%, agora 32%. Então acende luz de injeção, o carro começa a falhar, começa a limitar a potência, aí vem para a oficina. Você tem vários defeitos aí que você pode ter. De desgaste dos componentes que tem contato com combustível, desgaste prematuro, bicos injetores principalmente, bomba de alta pressão, bomba de baixa pressão,
Então você está tendo esse problema nas oficinas aí desde quando passou para 30%. O empresário lembra que além dos veículos antigos e importados, as motos e embarcações não flex também podem sofrer mais desgaste e alteração no desempenho. Já nos flex, o impacto mecânico é menor, mas o consumo pode aumentar. Os antigos, carros somente a gasolina, estão tendo problemas principalmente de desgaste desses componentes, bico injetor, bomba. E os mais novos, importados, que são somente a gasolina, eles não conseguem tratar essa quantidade de álcool da mistura. Fica dando uma falha que a gente conhece na oficina de mistura pobre, que é excesso de ar e pouco combustível, mas na verdade é excesso de álcool. Então o carro fica injetando mais combustível, você começa a gerar outros problemas. A nova gasolina mudou um pouco a composição, mas não existe uma fórmula única para todo motorista. Tem quem priorize preço, quem busque rendimento e quem faça as duas contas antes de abastecer. No fim, a melhor escolha é aquela que faz sentido para o carro e para o bolso. Se eu não tivesse lido essa decisão com os meus próprios olhos, eu ia dizer que isso daqui é mentira. Parece piada, mas não é. A justificativa para busca e apreensão na casa de jornalista que fez uma matéria denunciando Flávio Dino é que essa matéria jornalística gerou perturbação mental, perturbação psicológica da tranquilidade do ministro. É isso mesmo. PF diz que jornalista alvo de Moraes causou perturbação do equilíbrio psicológico de um ministro do STF. O jornalista fez uma matéria com informações que ele recebeu de uma fonte que Flávio Dino e seus familiares estavam utilizando o veículo oficial em período de folga. Que Flávio Dino e seus familiares estavam utilizando o veículo oficial fora do horário de expediente e na cidade natal do Flávio Dino. Flávio Dino é um ministro do STF, é um servidor público como qualquer outro agente público, agente político, e está sujeito a ser fiscalizado pelo povo, inclusive, e pela imprensa. Resultado dessa matéria: busca e apreensão na casa desse jornalista. Apreenderam o celular do jornalista, computador, reviraram a vida desse jornalista. Não só isso, depois que periciaram os aparelhos eletrônicos desse jornalista, descobriram quem era a sua fonte e busca e apreensão também na fonte desse jornalista. E todo mundo se perguntou, qual o motivo de um jornalista tomar uma busca e apreensão? Porque fez uma matéria de imprensa jornalística contra um servidor público. E não só isso, busca e apreensão na fonte do jornalista, um cidadão comum que deu essa informação ao jornalista. Que crime esse jornalista e esse cidadão praticaram? Aí vem a PF e diz que eles causaram perturbação do equilíbrio psicológico de Flávio Dino. Pera lá, procure um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, vai tomar remédio. Isso daqui tem nada a ver com direito penal, tem nada a ver com a justiça. Deturparam completamente o direito penal, o processo penal. O direito penal não protege a moral, os bons costumes. O direito penal protege o patrimônio público. E tem mais, em um Estado democrático de direito, todo e qualquer cidadão pode denunciar uma autoridade pública, um servidor público, um agente público, e a imprensa tem liberdade de imprensa e sigilo da fonte. Essa decisão do Moraes é uma aberração jurídica absurda. Viola o sentido e a finalidade do direito penal, viola a Constituição da República. Isso daqui é uma decisão de toda autoritária e antidemocrática. Não que a Constituição Federal valha alguma coisa ainda, mas eu quero mostrar para o Brasil o que eu estou dizendo. Olhem aqui, artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição. Ou seja, todo e qualquer cidadão pode denunciar uma irregularidade praticada por um servidor público. Por exemplo, um servidor público utilizar o patrimônio, um veículo oficial para interesses pessoais, isso é improbidade administrativa no mínimo. Qualquer cidadão pode denunciar isso. E essa mesma Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 14, diz: é assegurado
a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Então, hipótese alguma poderia dizer que uma denúncia feita contra o Flávio Dino, uma matéria jornalística mencionando o ministro do STF, gera perturbação da tranquilidade psicológica do ministro e busca e apreensão. Até porque, que crime é esse? Perturbação da tranquilidade psicológica do ministro. Isso não é crime no Brasil? Para você determinar uma busca e apreensão em alguém, isso tem que ser crime. Então essa decisão do Alexandre de Moraes, além de não ter qualquer amparo legal, violou cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Esse artigo 5º, esses incisos que eu mostrei para vocês, nós chamamos de cláusulas pétreas. O que significa isso? Nenhuma nova Constituição pode restringir esses direitos. Uma cláusula pétrea significa que é um direito individual, um direito fundamental imutável, irrevogável, imexível. É disso que se trata. Meus amigos, nós chegamos no dia que fazer uma matéria jornalística contra um ministro do STF sujeita a busca e apreensão por perturbação do equilíbrio psicológico desse ministro. Tudo isso me fez lembrar dessa fala aqui do Flávio Dino. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Então hoje nós temos uma Polícia Federal, uma PGR e um STF que não estão a serviço da Constituição e do povo, estão a serviço do Lula e dos seus. Isso é inadmissível, isso é inacreditável, a gente não pode aceitar isso, eu não vou me conformar com isso. Por isso que eu sou o candidato a deputado federal pelo Paraná. Eu vou a Brasília, pessoalmente, combater esses absurdos, colocar o dedo nessa ferida. A gente tem que arrumar esse país, a gente tem que enfrentar tudo isso e eu vou, pessoalmente, tentar arrumar esse país e enfrentar essa gente. Eu não vou me curvar a tudo isso. Eu sou Jeffrey Chicchini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, o clima segue esquentando e podemos ter aí novas tensões entre os Estados Unidos e o Brasil. A gente espera, né, que algo possa acontecer, até por conta de tudo que já está acontecendo aqui na América, meus amigos. Todos os países estão se voltando para a direita, fechando aí acordos com os Estados Unidos, entrando no plano do escudo das Américas. E o último país que falta é o Brasil. É muito improvável que os Estados Unidos continuem conseguindo atuar com seu plano de fechar a América com o Lula aqui no Brasil. Então podemos ter aí uma grande reviravolta e quem sabe que isso realmente não pode vir e acontecer, né? E olha só essa informação que eu também queria mostrar pra vocês, o Flávio Bolsonaro tá sabendo muito bem jogar esse jogo e olha só, plano de Flávio Bolsonaro vai atingir aí em cheio parentes de ministros do STF. O plano de governo do senador Flávio Bolsonaro apresentado nesta quinta reúne propostas para uma reforma do judiciário com foco especial no Supremo Tribunal Federal. É isso que estamos pedindo aqui o tempo todo, uma reformulação do nosso sistema judiciário. Não aguentamos mais pessoas serem presas, criminosos de verdade, e eles saírem da prisão. E pessoas comuns, pessoas conservadoras, pessoas que querem apenas viver suas vidas e não ser atrapalhadas por esse governo, serem presas, serem caladas, serem oprimidas. Quanto essa criminalidade está aumentando no Brasil, feminicídio, roubo de celulares, roubo seguido de morte, latrocínio, roubos, tá aumentando tudo. E a justiça só piora. Só vemos cada vez ministros do STF dando um mau exemplo, dando habeas corpus para criminosos, soltando os maiores corruptos e bandidos desse país. E aí na justiça de primeira e segunda instância, vemos vários juízes que estão aí descondenando também bandidos dos piores níveis, pessoas que abusam, pessoas que matam os outros por causa de um celular, por causa de uma coisa simples. Estamos pedindo isso. Flávio Bolsonaro. Queremos uma reformulação de cima até aqui embaixo, total do nosso sistema judiciário. Então, muito bom que o Flávio traga isso. E olha só, uma das medidas previstas estabelece que parentes de até 3º grau de magistrados, assim como os respectivos escritórios de advocacia, sejam impedidos de atuar profissionalmente no tribunal ao que o juiz esteja vinculado.
A proposta alcançaria integrantes do STF e de outros tribunais, superiores em Brasília que tenham familiares próximos, como esposas, filhos e outros parentes ligados a escritórios de advocacia. Atualmente já existem regras que impedem ministros do Supremo de julgar determinados processos no quais seus parentes ou escritórios estejam envolvidos. A legislação vigente, porém, não estabelece uma proibição geral para que familiares de magistrados atuem profissionalmente no tribunal. A proposta apresentada por Flávio ampliaria essa restrição. Pelo texto, parentes de até terceiro grau de juízes ficariam proibidos de advogar no tribunal ao qual o magistrado está vinculado, independentemente da existência de um processo específico que caracterize impedimento. Limitação de decisões individuais também. O plano também prevê mudanças no funcionamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Entre elas está a proposta de limitar decisões monocráticas da Corte, privilegiando as decisões colegiadas e presumindo a constitucionalidade do processo legislativo. Outra medida defendida pelo candidato é o fim da competência criminal do Supremo Tribunal Federal. A proposta pretende restringir a atuação da Corte às atribuições constitucionais, retirando do tribunal a responsabilidade pelo julgamento de processos criminais. Quarentena dos indicados ao STF. O plano de governo também propõe uma quarentena de 1 ano para pessoas que tenham ocupado cargos de ministro de Estado ou secretário de Estado antes de poderem ser indicadas ao Supremo. Caso essa regra estivesse em vigor atualmente, ela impediria o presidente Lula de indicar o Flávio Dino e o Jorge Messias para o STF. A mesma restrição teria atingido a indicação de André Mendonça ao tribunal pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, pessoas que estão coladas com o presidente, pessoas que estão ali no governo do atual presidente, não poderão ser indicadas para a STF aí num prazo de 1 ano. Por quê? Isso não está visando o benefício de algum dos lados, da direita ou da esquerda, não. O Flávio Bolsonaro está pensando aqui no Brasil. Aquele que entrar no poder não vai poder escolher um amiguinho que está ali do lado dele para entrar no STF, não. Que vá buscar pessoas competentes e que já são aí juízes de carreira, que são juízes que estão atuando já com um bom com um bom histórico, possa assumir uma vaga dessas no Brasil. Eu ainda acho que tem que ir mais. Tem que ir mais. Eu acho que não deveria nem ser o Supremo que indica, já começa aí, que é o presidente que indica, na verdade. Pra mim já deveria ter outro tipo de forma de indicar, não sei se pela Câmara ou pelo Senado ou por todos juntos, tipo, se tem uma votação, não sei, mas algo que não fosse diretamente o presidente indicando, mas que fosse sim todos juntos e também que tivesse regras. Regras. O cara tem que ser formado, tem que ter atuado na primeira, segunda, terceira instância, tem que ter um bom histórico, porque não dá. Chega um advogado do Lula, que era o Zanin, é amigo dele, parceiro, não tem nem tanto tempo de advogado em si, não tem nenhum tempo de juiz. Aí vai lá e vira um juiz da mais alta corte do país. Isso está errado. Isso tem que mudar. Quero pedir para você comentar aqui embaixo qual é a sua opinião, o seu posicionamento sobre tudo isso. É importante que o povo não se cale, que o povo continue lutando pela nossa nação, se posicionando, não se calando. É isso que eles querem, meus amigos, que a gente fique com medo e se cale para sempre. A gente não pode fazer isso, tá bom? Comenta aqui também de qual cidade você está nos assistindo e, claro, se inscreva no nosso canal.